Olá pessoal, me chamo Natana, sou psicóloga e esse é mais um vídeo de como criar filhos com base na terapia do esquema. Eu venho falando tanto para vocês por aqui sobre a importância de atender cada uma das grandes necessidades emocionais preconizadas pela terapia do esquema. Inclusive, esse é o nosso principal guia quando a gente pensa em criar filhos com base nessa teoria. E hoje nós vamos falar sobre a segunda necessidade emocional, que é a autonomia. Inclusive, é uma das que eu vejo sendo mais importantes atualmente, considerando inclusive o estilo dos pais no geral, dessa nova geração de pais, digamos assim, que eu observo cada vez mais frequente que estão indo por uma lógica muito voltada à superproteção. E quando nós pensamos na superproteção, uma das principais questões que ela tende a comprometer é justamente a autonomia. Então é muito importante que a gente se atente para isso, pensando nas repercussões que comprometer essa necessidade pode gerar na vida de um filho. Autonomia, obviamente, que precisa caminhar junto com as questões de desenvolvimento de cada período da vida de um filho. Então, ela vai ser algo que a gente vai fornecer dentro de contextos e momentos adequados. Quando o neném nasce, ele é exclusivamente dependente da gente, mas conforme o avançar dos meses, ele vai criando recursos, vai se fortalecendo e a gente já pode começar a praticar várias questões ligadas à autonomia que, como eu falei, tendem a beneficiar muito o filho, pensando que a autonomia é justamente a necessidade que permite que a gente conheça os nossos recursos, passe a acreditar neles para lidar com as demandas da vida e, consequentemente, se sinta preparado para encarar a realidade, já que nós temos um mundo aqui fora para encarar todos os dias e nós precisamos ter resiliência, estarmos fortalecidos de fato para lidar com tudo isso. Quando a necessidade de autonomia ela não é atendida adequadamente, é muito comum as pessoas formarem esquemas de fracasso, não porque a pessoa não tem capacidade, mas porque ela não tem oportunidade de visualizar a sua capacidade por meio da prática, porque a autonomia dela está comprometida. Geralmente tem alguém fazendo por ela e ela então acaba não conseguindo visualizar a capacidade que ela tem. Ela começa a acreditar que ela só consegue as coisas porque os outros fazem por ela. O outro esquema muito comum de se desenvolver é o esquema de dependência. As pessoas se sentem muito dependentes, como se para se virar no dia a dia realmente precisam de outra pessoa, e isso depois gera também uma série de repercussões desfavoráveis, tanto em relações sociais, quanto em relacionamentos amorosos. A gente fala tanto sobre a dependência hoje em dia, né? E que não é só uma dependência emocional, muitas vezes é uma dependência prática, por a pessoa novamente não acreditar nos recursos dela, porque ela não teve muita autonomia para descobrir de fato e a partir daí fortalecer os recursos que tem. Outro esquema muito típico de se formar é o emaranhamento, que é um envolvimento excessivo com a família, em que os papéis eles começam a ficar muito misturados e obviamente que acaba ferindo a liberdade, a individualidade de cada pessoa da relação. É como se todo mundo tivesse ali se envolvendo demais, com uma lealdade excessiva do ponto de vista emocional, e que por mais que pareça ser algo, nossa, que família unida, que lindo, gera muito mais conflitos, desconfortos, perda da identidade do que de fato algo benéfico. E o outro esquema, o da vulnerabilidade ao dano ou à doença, que é a pessoa se sentir muito vulnerável para lidar com os perigos da vida, com os perigos de maneira geral, e que faz com que essa vulnerabilidade deixe a pessoa muito atenta, muito evitativa de muitas situações e, consequentemente, limitando muitas vezes a própria vida.
O medo, ele é algo muito perigoso, gente, porque ele faz com que daqui a pouco a gente viva de forma muito restrita, deixe de viver experiências bacanas, experiências que poderiam ser muito significativas na nossa vida por medo de que algo aconteça e daqui a pouco a nossa vida fica muito reduzida por conta disso. E eu sei que isso não é o desejo da maior parte das pessoas, né? Já que a gente tem tanta coisa maravilhosa para experimentar, é muito ruim se limitar a algo apenas por conta do nosso medo, e que muitas vezes esse medo está ligado a uma dificuldade que a pessoa tem de acreditar na própria capacidade, nos próprios recursos para lidar com as coisas, porque a autonomia foi comprometida. Inclusive, muitas questões ligadas à ansiedade, eu me sinto muito ansioso quando eu chego num lugar, que eu tenho que ir na padaria, que eu tenho que enfrentar situações, eu vejo que isso me faz muito mal, eu me sinto inseguro, também está ligado justamente à falta de autonomia, porque a pessoa ela não teve, como eu falei, a oportunidade de conhecer e a partir daí fortalecer os seus recursos para enfrentar isso. E a origem, volto a falar para vocês, está muito ligada com famílias muito super protetoras que acabam querendo fazer demais pelos filhos, não dão de fato esse espaço, essa liberdade e, consequentemente, a partir daí é que essas questões que eu falei, elas vão se originando. Então é muito importante, gente, que por mais que a gente queira agradar os filhos, fazer, proteger, que a gente cuide com isso, dê autonomia, dê liberdade, porque isso tende a repercutir de uma forma bem positiva no sentido de fortalecimento, de segurança pessoal, de enfrentamentos perante a vida, quando a gente atende bem essa necessidade. Tá bom? Espero que ajude vocês. Um abraço e até mais!